No vídeo de hoje eu vou responder algumas dúvidas de alguns inscritos aqui do canal e pode ser que as dúvidas das outras pessoas sejam as suas dúvidas também. Então eu te convido a abrir comigo nesse vídeo até o final. Olá, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Cristina Giolo. Por aqui eu compartilho conteúdo sobre lei da atração, Ho'oponopono e outros assuntos relacionados aí para ajudar você a alcançar seus desejos. E vamos aqui então seguir para as dúvidas de hoje, que quem sabe podem ser as dúvidas de vocês também. Vamos lá, a primeira dúvida é sobre as horas iguais, né? Vocês perguntam muito sobre as horas iguais. Então, ele perguntou assim, ó: ando vendo muitas horas iguais, acredito que é um sinal de que o pedido está vindo. Pode ser mesmo? Gente, eu acredito que sim, tá? Eu não sou especialista em numerologia, nem nada do gênero, mas pra mim, né, segundo aquilo que eu já pesquisei, segundo aquilo que eu acredito que sim, que quando a gente começa a ver muitos números iguais, isso é um sinal do universo. Do quê? Que você está no caminho certo, um sinal que o seu desejo está vindo, um sinal de que você está protegido ou protegida, um sinal de que o universo está te apoiando no caminho que você está seguindo, tá? Então, quando você vê ali horas repetidas ou números de placa repetidos, né? Números repetidos de forma geral, pode ser no celular, pode ser no relógio, enfim, em qualquer lugar aí, quando você começa a ver muitos números repetidos, eu entendo dessa forma. Eu entendo que a gente está no caminho certo. Então é como se o universo estivesse falando assim: continue no caminho que você está seguindo, nós estamos te apoiando. Em breve você vai conseguir, né? Tenha paciência, tenha persistência. E aí vocês perguntam muito assim: Cris, eu vejo muito número 9, eu vejo muito número 6, eu vejo muito outro número, tal número. Só que eu, gente, particularmente não sou especialista nisso, como eu falei para vocês. Eu não sei o significado específico de cada número, até porque também cada site fala uma coisa, né? Então, às vezes um site vai puxar mais para numerologia, o outro vai puxar mais para a questão dos anjos, o outro vai puxar mais para questões espirituais. Então, gente, assim, cada site, né, vai falar ali segundo o seu viés. E aí o que eu recomendo que você faça? Se você estiver vendo muito algum número específico, pesquise, né? Pesquise o que pode significar aquele número. Mesmo que um fale uma coisa, outro fale outra, as informações elas podem ser complementares segundo sobre o que aquele site fala, né? Pode ser que aquele site seja um site específico sobre alguma dessas coisas que eu falei ou sobre outra coisa, então você vai ver sobre aquele viés e aí você vê se faz sentido para você dentro do seu contexto, tá? Então você vê ali as explicações e vê o que faz mais sentido para você dentro do seu contexto. Então vamos aqui à próxima pergunta, que é a seguinte: Cris, fala sobre o efeito Zenão. Bom, gente, efeito Zenão, dentro da física quântica, e eu também não sou especialista em física quântica, mas eu vou falar para vocês o que eu entendo e dentro da lei da atração o que significa. O efeito Zenão é praticamente o seguinte, ó, imagina que um átomo, né, lá dentro da física quântica, um átomo vai decair e é muito provável que aquele átomo decaia. Só que aí, quando você observa que ele não decaiu ainda, o que acontece? Você paralisa o átomo e ele não decai. E enquanto você não parar de observar que ele não decaiu ainda, ele não decai. Então, será que você já pescou aí? Como que a gente pode aplicar isso na vida? Como que a gente pode aplicar na prática dentro da lei da atração? Você tem um desejo, certo? E aí toda vez que você observa que aquele desejo não se manifestou ainda, você provoca o efeito Zenão, ou seja, você paralisa aquele desejo. Aquele desejo já estava vindo para você, né? Você ficou ali fazendo as técnicas, mentalizando, elevando sua frequência, o desejo estava vindo. E aí quando você foi observar que você não tem ainda, quando você falou, mas não chegou ainda, mas está demorando, aí você paralisa. É aí que entra o soltar. Se eu fico duvidando, se eu fico com pressa, se eu fico com ansiedade, se eu fico observando que não chegou ainda, enquanto eu estiver assim, eu não estou soltando. E aí eu estou provocando efeitos Zenão. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar. Por exemplo, assim, ó, imagina que você quer ganhar mais dinheiro. E aí você olha a sua conta bancária e fala assim, o dinheiro não caiu ainda, eu não atraí dinheiro ainda, eu não consegui ainda aumentar meu salário, as contas estão chegando, como é que eu vou pagar? E aí aquilo ali já estava vindo para você, só que aí no momento que você observou que não veio ainda, no momento que você ficou preocupada, no momento que você ficou duvidando, você paralisou e você provocou o efeito Zenão.
Aí aquilo não chega, daí você desiste aí que não chega mesmo. Mas se você observar isso, né, perceber, aí você tem que fazer o quê? Você tem que soltar, tá? O soltar é o quê? Ah, tá bom, não veio ainda, mas vai vir. Ah, tá bom, a conta eu tenho que pagar, mas vai aparecer um jeito. E aí você solta, vai fazer outras coisas, esquece, tira um pouco o foco daquilo, sabe? Não é que você vai esquecer completamente. Você vai se lembrar em alguns momentos, né? Porque você tem lá suas contas para pagar, você vai se lembrar, é um desejo que você tem. Você não vai esquecer totalmente. Mas quando você lembrar, você tem que lembrar com essa confiança, com essa fé. E aí as coisas fluem e acontecem naturalmente. E as próximas duas perguntas têm a ver com isso, né? A próxima é a seguinte, ó, fiz a técnica 11 por 1 e gotas de orvalho para o mesmo desejo e ainda não realizou. Faço de novo ou entrego? Então aqui é a mesma coisa, né, que eu falei. Quando você faz a técnica 11 por 1, que é assim, você vai imaginar que você já tem o seu desejo. Imagina que você quer um carro. Aí você vai falar assim, eu estou muito feliz e grata porque tenho o carro tal, o modelo tal, como se você já tivesse. E aí você vai escrever 11 vezes por 7 dias, né, por uma semana. Por isso que é 11 por 1. Uma semana, 7 dias, tá? Então você vai escrever 11 vezes num dia, depois 11 vezes no outro dia, depois outro. E depois, quando você chegar no final de uma semana, você tem que parar, você tem que soltar, tá? Você tem que entregar para o universo. Essa é a técnica 11 por 1. Agora a técnica gotas de orvalho, lembra, é uma ferramenta do Ho'oponopono. Gotas de orvalho, o intuito da técnica não é manifestar o carro ou o desejo que você tem. O intuito de gotas de orvalho é limpar o que em você está impedindo você de ter aquilo. O intuito do Ho'oponopono é limpeza. Então, o Ho'oponopono você pode fazer sempre, tá? Então, você vai fazendo, pode fazer todos os dias, se você quiser, o Ho'oponopono. Porque aí, se não veio ainda, é porque provavelmente pode ter coisa para limpar ainda. E quando você limpar, pode ser que, como uma consequência, você atraia isso ou não. Mas você limpando vai ficar mais fácil você conseguir atrair o seu desejo, que aí você vai deixar o caminho mais livre, tá bom? Então é isso, você pode fazer gotas de orvalho, mas aqui não 11 por 1, se você ficar observando, olha lá, não veio ainda. O que essa pessoa fez aqui, ela tá provocando efeitos não, porque ela acabou de falar pra mim que ainda não realizou. Ela tá observando que não realizou ainda. É isso que a gente faz, né? A gente fala, ixi, mas não veio ainda. Ok. Então aí vai provocar o efeito não. Então para de observar que não veio ainda, esquece, solta, entrega, vai fazer outras coisas. Dentro aqui da técnica 11 por 1, eu falo assim, né? Pode servir para outras técnicas também. Não é que você nunca mais pode repetir a técnica, você até pode. Se você perceber que você saiu muito da frequência do desejo, sua energia caiu muito, você até pode fazer de novo. Porque o intuito da técnica é você entrar na frequência do desejo. Se você percebeu que se desconectou totalmente, você pode fazer de novo. Mas o melhor é assim, ó, você já fez, você já mandou aquela energia para o universo. O desejo já está vindo para você. Então agora solta, tá? Esse é o ideal. Soltar é você pensar, já tá lá, o carro já tá lá. Aqui no exemplo do carro que eu dei. Já tá lá, ou já tá vindo. Fica tranquilo, fica tranquila. Não fica duvidando, não fica observando que não veio ainda. Que aí na hora certa vai chegar, tá bom? E a outra pergunta aqui é o seguinte, ó, por que um pensamento negativo manifesta mais rápido que o pensamento positivo? Gente, isso não é uma verdade, tá? O negativo não manifesta mais rápido do que o positivo, muito pelo contrário. Eu acho que algumas pessoas entendem isso, porque não é a primeira vez que eu recebo essa pergunta. Eu acho que as pessoas acabam entendendo isso por causa de um exemplo que eu já dei em alguns vídeos, que eu falo assim, ó, quando você tá construindo um desejo, é como se você estivesse construindo um castelinho de cartas. Então, cada técnica, cada visualização que você faz, toda vez que você eleva a sua frequência, você vai colocando uma cartinha. E aí, quando você duvida, você derruba o castelinho de cartas. Só que, quando eu tô falando isso, eu não quero dizer que o negativo manifesta mais rápido que o positivo. Não é isso. Só que eu tenho que tomar muito cuidado com a dúvida, com a observação que aquilo não tá lá ainda. Porque isso é muito forte, gente. Porque a dúvida é o que é o contrário da fé. Então a dúvida é uma coisa que me impede de ter o meu desejo. Porque se eu não tenho fé, eu não vou manifestar. Então é por isso que às vezes eu tô falando isso. Você tá lá construindo, mas você duvidou. Mas não é se você duvidou só um minutinho, assim, ó. Duvidou um pouquinho e já voltou pra fé, você não vai derrubar o castelinho.
Esse duvidou que eu falo é aquela dúvida que é a falta de fé. A dúvida é o contrário da fé. Aí não tem como você manifestar. É aquela dúvida forte, aquela dúvida que permanece. Agora, se é só uma duvidazinha e você já volta, você já corrige, é a história do orai e vigiai, né? Se você mantém a sua frequência elevada, que é o orai, e se você vigia seus pensamentos e não se permite ficar naqueles sentimentos negativos, aí você não vai derrubar o castelinho. E óbvio, né, que a gente é humano e a gente sempre vai ter pensamento negativo, sempre vai ter pensamento positivo. A gente oscila durante o dia. No fim das contas, o que você precisa é ter 51% do seu dia vibrando positivo. Porque nós atraímos para a nossa vida aquilo que pensamos e sentimos na maior parte do tempo. Então, se 51% do meu dia estiver no positivo, eu vou atrair mais coisas positivas do que negativas. E se eu for pegar o pensamento positivo e o negativo, se eu for comparar os dois, o pensamento positivo, ele é mais forte. Por quê? Porque a nossa essência é divina. A nossa essência é amor, alegria, saúde. Esse seria o nosso natural. E a gente só não manifesta isso na nossa vida porque nós estamos identificados com as memórias, né, segundo o Ho'oponopono, e a gente fica manifestando coisa que está no nosso inconsciente, a gente fica pensando, sentindo negativo, aí a gente fica manifestando isso. Mas, por exemplo, quando eu pratico um Ho'oponopono, uma EFT, que são as técnicas de limpeza, eu na hora eu posso até ficar neutra, mas de tanto eu limpar, o que vai acontecer? Eu não vou ficar neutra, eu vou me sentir bem. Porque quando eu tiro a memória, eu não fico neutra, eu fico bem. Porque a minha essência é ficar bem, tá certo? Então assim, ó, a gente tá aplicando a lei da atração, não significa que a gente vai ser um ser de luz, que a gente nunca mais vai ter sentimento negativo. Se fosse assim, gente, ninguém atraía nada, né? Porque você tem que estar iluminado, então, pra estar nesse nível. Eu não tô ainda e tenho certeza que a maioria das pessoas aqui na Terra também não estão. A gente pode conseguir, sim, as coisas vibrando na maior parte do tempo no positivo, tá? Então, perceber um sentimento negativo, corrige. Pensamento negativo, sentimento negativo, corrige, que aí você vai conseguir entrar na frequência do seu desejo. Bom, eu espero que tenha dado para entender a diferença aí. Espero que eu tenha respondido as perguntas de vocês. Se você também tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Deixa seu joinha no vídeo se você curtiu. E se você chegou aqui até o final, eu te convido a se inscrever no canal e apertar o sininho para receber as novidades que eu sempre estou postando por aqui. Um abraço e eu vejo você no próximo vídeo.